Oi, pessoal! Eu sou o Rafa! Voltei! Vocês lembram de mim? Espero que sim! Eu voltei para ouvir a história de hoje! Crianças! Vocês lembram daquela música que fala: Sou soldadinho de Jesus! Sou soldadinho de Jesus! Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou soldadinho de Jesus! De Jesus! Amém! Pois é, a história de hoje vai ser muito legal! Vai falar da armadura de um soldado! Nossa, que legal! A tia Marise vai contar essa história! Presta bastante atenção, tá bom? Olha o soldado aqui! Ó! Oi, soldado! Ih, ele não fala! Mas tudo bem! Vamos ouvir a história, soldado? Vamos, crianças! Vamos! Tchau! Vou ouvir a história que a tia Marise vai contar! Vou ficar aqui quietinho! Oi, gente, tudo bem? Eu agradeço a Deus por preparar mais esse tempo para estarmos juntos, estudando um pouco da palavra de Deus. E isso é muito importante. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos fortalecemos espiritualmente. Isso é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. E está registrado lá, esse texto da armadura de Deus está registrado em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Nós vamos ler agora apenas o versículo 11, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Esse texto foi o apóstolo Paulo que escreveu quando ele estava preso. Ele lá na prisão, o apóstolo Paulo, ele ficava observando o soldado romano. E ele olhando para aquela vestimenta do soldado romano, ele fez uma comparação. Ele comparou aquela vestimenta, aquela armadura do soldado, com uma armadura espiritual, a armadura que todo servo de Deus precisa vestir. Então, o apóstolo Paulo fez essa comparação. Mas que armadura é essa que nós precisamos estar revestidos? A armadura de Deus, que tipo de vestimenta é essa? É uma vestimenta espiritual. Por que nós precisamos dessa vestimenta? Sabe por quê? Porque aqui nesse mundo que nós vivemos em batalha, numa luta do bem contra o mal. É uma batalha constante, mas não é uma batalha assim, corpo a corpo, de alguém contra outro, não. É uma luta diferente. É uma luta espiritual. E nós só podemos vencer essa luta, essa batalha, revestidos com a armadura de Deus. Só venceremos assim, porque só assim estaremos protegidos contra as ciladas do inimigo, que tenta
nos destruir. Mas se estivermos revestidos com esta armadura, estaremos firmes, fortes, espiritualmente, prontos para a batalha. Precisamos sim nos revestir e estar preparado para a batalha, para essa luta espiritual. Mas como é essa armadura? Como será? O apóstolo Paulo fala aí no texto, e ele vai falar as partes dessa armadura de Deus. E ele vai falar assim: a primeira parte da armadura de Deus que o apóstolo Paulo vai falar é do cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto da verdade do soldado, naquela época, era tipo assim, de couro, cinto de couro, e era bem forte, resistente. Ele protegia o abdômen, assim. Ele segurava a túnica do soldado e também a espada. O cinto do soldado, o apóstolo Paulo compara com o cinto da verdade. Olha lá o versículo 14, o que diz. Veja só. Diz assim, ó: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir significa estar em volta, rodeado. Significa incluir no seu interior. Devemos usar o cinto da verdade sempre. E o que significa isso? Significa buscar sempre a verdade, significa estar cheios da verdade, cercados com a verdade, rodeados com a verdade, significa estar envolvidos com a verdade. E essa verdade, sabe quem é? É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Onde habita a verdade, Jesus está, porque Ele é a verdade. E onde está a verdade, não há espaço para mentira, não há espaço para coisas ruins. Use sempre esse cinto da verdade e esteja protegido, tá? Não deixe que nada faça você fugir da verdade, tá bom? A outra parte da armadura de Deus é a couraça da justiça. Couraça da justiça. Olha só, a couraça, cadê? A couraça aqui. Couraça da justiça. É essa aqui. Tipo essa aqui, sabe? Couraça da justiça. A couraça, a couraça do soldado era a parte da armadura que protegia o peitoral do soldado. Protegia o peitoral. O versículo de número 14 diz assim, ó, a parte B. Diz assim: estai, pois, vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Então, olha, como eu já falei, couraça
moral do soldado. E a justiça? O que é a justiça? Justiça é fazer o que é justo, é fazer o que é certo, o que é correto, tá? Então, vestir a couraça da justiça significa ter um caráter justo, que é o caráter de Jesus Cristo. Olha só, é agirmos de maneira justa, é agirmos de maneira correta, obedecendo o quê? A palavra de Deus sempre, respeitando o direito dos outros. Assim estaremos protegidos pelo nosso Senhor e o inimigo não vai achar nada para nos acusar, porque nós somos justos, agimos com justiça, com o caráter de Jesus, nosso Senhor. Outra parte da armadura de Deus é a sandália do Evangelho da paz. As sandálias do Evangelho da paz. As sandálias, os soldados romanos, as sandálias deles eram fortes, eram resistentes, protegiam os pés do soldado de pisar em pedra, de se cortar, se furar, para que eles não tombassem e tal. Assim, então, as sandálias eram firmes, fortes, elas davam firmeza e proteção para o soldado. Veja lá o versículo de número 15, olha só o que diz. Vamos lá. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A paz que o Evangelho de Jesus Cristo traz para nós nos torna firmes, estáveis e protegidos na batalha deste mundo contra o inimigo. Porque o inimigo, em todo tempo, ele tenta nos destruir. Ele tenta colocar uma cilada, alguma coisa, para que a gente tropeça. Ele vive armando armadilha para a gente cair. Mas, se estivermos preparados, cheios de Jesus e da sua palavra, nós estaremos firmes, protegidos e não vamos tombar jamais. Então, calce as sandálias do Evangelho da paz. Esteja cheios de Deus e da sua palavra. Outra parte da armadura de Deus é o escudo da fé. O escudo da fé, olha aqui o escudo. O escudo, para que servia o escudo? Ele servia para proteger o corpo todo do soldado. O escudo era bem grande naquela época e era muito resistente. Quando o soldado molhava o escudo antes de ir para a batalha, ele apagava as setas dos inimigos. Quando jogava as setas, batia no escudo e apagava aquela seta que vinha com fogo. Então ele era bem resistente, o escudo, e protegia o corpo todo o soldado ali na batalha. O versículo 16 diz assim, ó: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Olha, é preciso estarmos com o escudo da fé sempre. Ou seja, sempre acreditarmos, crermos na palavra de Deus, crermos no Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele está conosco sempre, que Ele não nos abandona em momento algum. Tenha fé, acredite de verdade que Ele é Deus, é Senhor e está conosco. A
nós vamos estar protegidos sim contra as setas inflamadas do inimigo, contra as ciladas dele, que lança para nos destruir. Tá? Tenha fé sempre, não vacile, acredite de verdade no Senhor. Próxima parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. O capacete do soldado protegia a cabeça do soldado, protegia o cérebro, o crânio do soldado, a caixa craniana, para que não sofresse nenhum trauma. O versículo 17, a parte A, diz assim: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Na nossa batalha espiritual aqui no mundo, nós precisamos também de um capacete, mas precisamos do capacete da salvação, que protege a nossa cabeça, ou seja, protege a nossa mente. Protege de quê? Protege de ideias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Nos protege de pensamentos que nos afastam da presença de Deus. Pensamentos ruins, pensamentos maus. Mas quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, com a fé, com a verdade, com coisas boas, nós estaremos fortalecidos e o inimigo não irá colocar dúvidas, incertezas em nossa mente, não irá nos enganar, porque nós estaremos protegidos. A nossa mente vai estar protegida com a palavra do Senhor, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é certo, com a fé, com a presença do nosso Senhor. A última parte da armadura de Deus que o apóstolo Paulo menciona, fala no texto aí, é a espada do Espírito. A espada do soldado, ela era usada para o ataque, para atacar corpo a corpo, sabe? Para ir atacar. O versículo 17, a parte B, diz assim, ó: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo compara a espada do soldado com a Bíblia, a palavra de Deus. A espada do Espírito. A palavra de Deus é uma arma muito poderosa. Por isso nós precisamos conhecê-la sempre. Precisamos estudar, ler, meditar. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos fortes espiritualmente e o inimigo não tem vez. Ele foge. Vocês lembram de lá quando Jesus estava no deserto? O inimigo estava tentando ele, mas ele confrontava com a palavra de Deus, com versículos da palavra de Deus. E aí, ele venceu o inimigo. O inimigo fugiu da presença dele. Por isso, toda vez que você for tentado a fazer alguma coisa errada, tipo desobedecer, mentir, fazer outras coisas erradas, lembre da palavra de Deus. Sim, lembre do que a palavra de Deus diz. E assim, você não vai fazer. Porque quando você sabe da palavra, você lembra, você não age da maneira errada. Mas você vai agir da maneira certa. E o inimigo vai, fugir. Não vai te tentar, não vai te derrubar, não vai te destruir. Precisamos enfrentar o inimigo deste mundo com a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa arma poderosa. Medite nela sempre. Não desista, tá? Medite em frente. Resista o inimigo e ele vai fugir de você, da sua presença, tá bom? Mas para
precisamos estar em todo tempo em oração. Em todo tempo orando, suplicando. A palavra de Deus diz assim em Efésios 6:18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Precisamos estar sustentados em oração, em todo tempo, sempre. Mas não é em todo tempo assim ajoelhado lá, não. É com o nosso pensamento ligados em Deus, ligados no Senhor. Sempre em oração, orando por você mesmo e pelos outros, por aqueles que precisam, que necessitam. Só assim nós vamos vencer. Só assim estaremos realmente fortes, preparados espiritualmente para essa batalha aqui neste mundo. Essa batalha espiritual. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração. Vamos falar com o nosso Deus agora. Vamos lá? Feche os seus olhos e ore ao Senhor, o nosso Senhor grandioso, poderoso. Vamos lá. Senhor amado, nós te agradecemos por nos equipar com sua armadura e nos proteger, nos preparar para as batalhas da vida. Que possamos ter uma vida de oração constante, dia a dia, Senhor, e não desanimar, orando sempre por nós e pelos outros. Abençoa, Deus, todas as crianças, que elas, Senhor, sejam protegidas do mal. Abençoa elas, cuida, zela, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe tremendamente a sua vida, as nossas vidas, tá? Um beijo grande no seu coração. Tchau.